Olá pessoal, tudo em paz? Nós estamos aqui para mais uma aula de Ciências Humanas e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o domínio morfoclimático da Caatinga. Nós falamos na aula passada sobre a Amazônia e a Amazônia possui suas características individuais, né? É um conjunto na realidade é um grande tesouro ecológico da humanidade, né? Não só do Brasil. A Caatinga ela é também um bioma, um ecossistema, um domínio ecológico extremamente importante, localizado na região Nordeste, predominantemente no Nordeste. Caatinga significa na língua indígena mata branca ou mata aberta. E ela tem suas características particulares, suas características ambientais. Dentre essas características, podemos dizer que a vegetação apresenta uma, uma condição de proteção, de autoproteção natural no período de estiagem. Ela é chamada de vegetação xerófita. Ela é espinhosa e durante um período do ano, período da estiagem, né, da escassez hídrica, né, de água, ela perde as folhas para proteger-se da evapotranspiração, ou seja, da perda de água para a atmosfera. É a chamada caducifolia. O xerofismo, a xerofilia, melhor dizendo, é essa adaptação a pouca água, né? Esse reter água e guardar para o período de escassez. E a caducifolia é perder as folhas para essas folhas. Né? Na realidade, as plantas perdem água para a atmosfera pelos estômatos, né? Que são minúsculos orifícios, minúsculos buracos que ficam nas folhas. E se não fosse essa caducifolia, certamente a vegetação iria perecer, né? Ia sofrer bastante até se extinguir. Então, uma das características é essas duas que eu falei, né? Ligadas a esse comportamento da botânica, né? Do comportamento da vegetação em si. Uma outra característica do bioma da Caatinga é o clima semiárido, né? Semidesértico. E a semiaridez é caracterizado pelo baixo índice pluviométrico, ou seja, por uma quantidade de chuva aquém, por exemplo, se eu comparar o clima equatorial, por exemplo, em termos de chuvas, o clima semiárido tem um valor, uma quantidade, um índice de chuva bem aquém. A média de chuva no semiárido nordestino, né, ou seja, no bioma da Caatinga, é 700, 750 milímetros por ano. Mas a grande marca em termos de chuva do clima semiárido é a irregularidade. O que é essa irregularidade? As chuvas são concentradas, são mal distribuídas no decorrer do ano. Quando chove, essas chuvas se concentram em 2, 3 meses, às vezes até em menos, e passa o restante do ano sem chover. Então, como as temperaturas são elevadas, essa água evapora, né? Tanto que a maioria dos rios da região semiárida são temporários, são chamados rios intermitentes, que a água vai embora no período da estiagem. Então o problema não é principalmente a quantidade de chuva, mas é sobretudo a irregularidade, né? A distribuição irregular no tempo e no espaço também. Uma outra característica importante, né, do bioma Caatinga diz respeito aos solos. Os solos do bioma Caatinga, do domínio da Caatinga, eles são muito rasos e pedregosos, é os chamados solos litólicos. E o que são esses solos rasos? Por que eles são assim? Dado o processo de intemperismo. O que é o intemperismo? O intemperismo é a forma como
a natureza produz solos, né? O intemperismo é a maneira como a natureza modela a superfície da Terra. E podemos dizer assim, a produção de solo no semiárido acontece pelo chamado intemperismo químico. Desculpa, pelo intemperismo, predominantemente pelo intemperismo físico. Né? Intemperismo físico, que é a variação de temperatura, né? É a oscilação do quente e do frio. A rocha vai quebrando, vai se tornando solo, mas esse processo é muito lento e muito vagaroso. Não que não ocorra o chamado intemperismo químico, que é a ação da água que tritura a rocha, que transforma em solo, ou que não aconteça o intemperismo biológico, que é a ação dos seres vivos, das plantas, por exemplo. O intemperismo ele acontece em qualquer lugar do planeta, simultaneamente, nesses três tipos: químico, físico e biológico. O químico, a ação da água; o biológico, a ação dos seres vivos; e o físico, a oscilação de temperatura, né? Variação térmica. Então, o que é que acontece? O que predomina no semiárido é efetivamente esse intemperismo físico. E a produção de solo, podemos dizer, ela não é tão acelerada. Então o solo fica raso, a rocha ela é bem perto da superfície. Então, daí a vulnerabilidade dos solos, né, da região semiárida. Né? Se acontecer um desmatamento predatório, se acontecer um plantio, vamos dizer assim, não respeitando os limites do ecossistema, o solo se acaba, vai embora e a rocha aflora. Então não se planta, não se cultiva em cima de rocha. Né? Bom, outra característica também importante do bioma da Caatinga é a riqueza da biodiversidade. A gente pensa que a riqueza de vidas é só na Amazônia, na Mata Atlântica ou em outros biomas. Mas a Caatinga foi considerada pelas instituições de pesquisas como um dos biomas mais ricos, mais diversos, mais variados em termos de espécimes. A riqueza biológica, a chamada biodiversidade, ela é gigantesca. O outro fator importante que diz respeito ao bioma da Caatinga é a vulnerabilidade, a fragilidade desse bioma. Né? Ele é frágil, né? Tanto que essas fragilidades são expostas, por exemplo, em alguns problemas, como a desertificação. O que é a desertificação? É justamente a perda da fertilidade do solo. O solo perde o poder o seu potencial agrícola, né, por conta do mau uso. Esse mau uso diz respeito às queimadas, ao desmatamento, ao plantio não respeitando as declividades, né, e aclividades do terreno, ou seja, as ondulações, e aí o solo vai embora, ele perde a fertilidade, ele perde a força, ele fica estéril, e aí esse solo se torna desertificado. Né? Mas é importante salientar que, por exemplo, tem estados no Nordeste que a maior parte de sua extensão territorial está na Caatinga. O Ceará, por exemplo, 92% do nosso território, né, está no ecossistema da Caatinga, ou seja, possui essas características, esse conjunto de características aí. A irregularidade pluviométrica, o clima semiárido, a vegetação ela é xerófita, caducifólia, os rios são intermitentes, ou seja, temporários, entendeu? E aí requer um cuidado maior por parte dos que fazem uso, né? No caso nós que fazemos uso desse ambiente ecológico. Ok?